Livro de Marcos, capítulo 10. Versículo 1, 2. Versículo do 1 ao 4. Que diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, e perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Amém, meus amados? Eu quero trazer uma palavra para vocês bastante conhecida aqui no livro de Marcos, capítulo 10. Neste capítulo nós temos 5 histórias fantásticas, o qual Jesus ensina várias maneiras de nós procedermos diante da presença dele. Ele ensina nós como temos que ser diante da presença dele. Então aqui no capítulo 10 nós vamos ver cinco histórias fantásticas, o qual nos ensina como que nós temos que ser, como que nós temos que proceder diante do Senhor. Quem for entrando, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Marcos, capítulo 10, que levantando-se ele para os termos da Galileia, levantando-se quem? Jesus. Levantou-se Jesus, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e uma grande multidão o acompanhava. E essa multidão reunia-se em torno dele. Essa multidão era a mesma multidão que ao mesmo tempo estava querendo ouvir a voz, ouvir as pregações de Jesus, queria também receber milagres, mas também essa multidão era a mesma que muitas vezes o oprimia, muitas vezes o perseguia, muitas vezes fazia coisas que não agradavam a Deus. E essa multidão estava ali em volta dele. Diz a palavra do Senhor que no meio da multidão, muitos ali querendo receber milagres, querendo receber curas, querendo receber bênçãos da parte do Senhor. Mas no meio daquela multidão encontrava-se também os fariseus, os doutores da lei. Esses fariseus eram justamente aqueles sacerdotes que se achavam santos, que se achavam entendidos da lei, que achavam-se que eles eram superiores porque eles eram sacerdotes, o qual ele só tinha conhecimento das escrituras superficial. Eles não conheciam as escrituras por completo, eles não conheciam Deus por completo. Eles simplesmente era aqueles que conheciam a lei, porém não vivia, não conhecia a Deus na sua totalidade. Eram os fariseus. Esses fariseus eram uma pedra no sapato de Jesus. Esses fariseus eram aqueles que perseguiam Jesus aonde quer que ele ia. Onde quer que ele estivesse, que seja fazendo ali a obra do seu Pai, do Senhor. E esses fariseus apareciam do nada. Aparecia para tentar oprimir, para tentar buscar em Jesus algum defeito. E nós sabemos que Jesus não tinha nenhum defeito, que Jesus era perfeito, que Jesus era santo. E diz a palavra do Senhor que, aproximando-se os fariseus, perguntaram, tentando Jesus, para ver se encontrava alguma falta em Jesus. E eles perguntaram a Jesus dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito.
feito esse mandamento? Pela dureza dos vossos corações. A palavra do Senhor nos fala que Moisés, ele fez essa carta de divórcio porque naquela época, naqueles dias dele ali, estava acontecendo muitos crimes, onde os homens estavam matando, estavam fazendo as suas mulheres sofrer, onde muitos homens não só estavam matando, como também judiando as suas esposas. Não é diferente nos dias atuais. Quantos são os homens que permanecem nessa mesma empreitada, permanecem nesse mesmo caminho tortuoso, nesse mesmo caminho de caos. E diz a palavra do Senhor que naqueles dias os homens estavam judiando as suas esposas, estavam fazendo elas sofrerem, e diante de toda aquela situação, Moisés, vendo como se encontrava várias mulheres sofrendo com seus maridos, aí ele sim permitiu carta de divórcio. Não, peraí, vocês dois não estão dando certo? Você não ama ela, você não quer, então estou eu aqui fazendo uma lei, uma carta de divórcio. Ou seja, na verdade, essa carta de divórcio só foi feita, Moisés, na verdade, ele quis socorrer as mulheres. Foi uma forma dele guardar e proteger aquelas mulheres dos seus maridos maus. Então ele fez ali aquela carta de divórcio. Muitos aí pregam que é pecado divorciar, não é pecado coisa nenhuma. Desde que esteja dentro, conforme a ordenança, porque se o homem trai, se o homem bate, se o homem judia, é permitido sim essa mulher largar desse homem, porque se ela não largar desse homem, ele vai acabar matando ela. Então, para que evitar esse sofrimento, esse caos, é melhor que se separe. Então Moisés, diante de tudo isso, ele viu e ele quis proteger as mulheres, ele quis cuidar das mulheres, ou seja, fazendo com que essas mulheres se libertassem desses homens maus, se libertassem desses homens carrasco, e também para que elas pudessem ou voltar para a casa dos seus pais e ali seguir a sua vida, e até mesmo lá na frente elas contraíam um novo matrimônio, ou seja, contraíam um novo casamento, porque Moisés viu que muitos homens ali estavam fazendo aquelas mulheres sofrer, muitos homens ali não amavam essas mulheres, simplesmente eles viam elas como um objeto. E ali Moisés, usado por Deus, e tendo essa visão ampla, ele entendeu que dando carta de divórcio a essas mulheres, elas poderiam alcançar lá na frente um novo matrimônio, alcançar a felicidade e até mesmo seguir com a sua vida de uma outra forma. E assim foi permitido carta de divórcio. E diz a palavra do Senhor, e seguindo o texto aqui, Jesus, ele ensinando ali, falando ali, respondendo ali a pergunta daqueles fariseus, e ele disse: porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que Deus ajuntou. Há casamentos que de fato é o próprio Deus que une o casal. E eu quero te dizer nesta noite que o casamento, ele tem um propósito de Deus na terra. O casamento não é só para você ter relação sexual, o casamento não é só para você pôr filhos do mundo, não. O casamento é uma união constituída por Deus. Quando é Deus que une o casal, quando é Deus que está unindo o homem e essa mulher para contraírem matrimônio, quando essa união é da vontade de Deus, tudo vai bem. As coisas acontecem de forma diferente, tudo procede diferente. Quando é Deus que une o casal para o matrimônio, esse casamento vai dar certo, os filhos serão abençoados, a vida vai andar, a vida espiritual será abençoada, porque Deus fez o casamento com um propósito aqui na terra. E qual foi o propósito que Deus fez?
a unir-se o homem e a mulher em matrimônio. Deus fez o casamento para que o homem e a mulher viessem constituir família e assim levar toda a sua casa, levar todos os seus dias estando na presença de Deus. O casamento, a família é algo constituído por Deus para exaltação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Há uniões, a casal se unindo entre si, porém Deus não está neste negócio. Há casais se unindo em matrimônio, porém Deus está longe dessa união. Por quê? É uma união que Deus não aprovou. É uma união que Deus não está nesta causa. É uma união que vai trazer sofrimento para esta mulher. É uma união que também pode trazer sofrimento para este homem. Então, quando o casamento não é de Deus, quando essa união não vem de Deus, aí é só sofrimento e dor. Mas quando é Deus que está unindo o casal, as coisas acontecem. Quando é Deus que está unindo o casal, tudo vai bem nesse casamento. Esse casamento vai durar até que a morte de fato separe eles. Mas quando não é Deus que está unindo o casal, aí vai ser só dor, sofrimento, vergonha, perca de tempo, atraso de vida, vai ser um caos, vai ser sofrimento. Mas por isso que nós temos que buscar em Deus, em oração, buscar em Deus se de fato este homem é para você, mulher, se de fato esta mulher é para você, homem. Busque em Deus, porque Ele é o Deus que vai te direcionar, Ele é um Deus que vai mostrar, Ele é o Deus que vai te conduzir. Eu não acredito em profecia para casamento. É o seu direito não acreditar. Mas quando Deus une um casal para a obra, principalmente casal que são voltados para a obra, quando esse casal se une, Deus os abençoa em prol da sua obra, para que a obra dele venha a ser realizada. Deus abençoa esse casal para que a obra dele venha a ser concretizada, porque quando Deus une os dois vão caminhar na sua direção, os dois vão estar lado a lado, ali servindo a Deus, adorando a Deus e fazendo a obra do Senhor. Então, vigia, busque de Deus discernimento, busque em Deus resposta, se de fato este homem é para você, mulher, se de fato esta mulher é para você, homem. Porque quando não vem de Deus, vai dar ruim desde o princípio, vai dar problema desde o início do relacionamento, do namoro. Então quero te dizer que busque em Deus direção, para que Ele possa conduzir, direcionar e revelar e mostrar quem é a pessoa certa, qual é a pessoa que vai ser direcionada para você. E como que eu vou saber isso? Nós temos que entender que o casal, para darem certo, 70% os dois têm que ser totalmente parecidos. Tem ditados por aí que fala que os opostos se atraem. Isso é mentira. Os opostos não se atraem. Os opostos pode até se atrair por um dia, mas isso vai causar confusão lá na frente. Isso vai causar problema lá na frente, porque eles são diferentes. Os interesses são diferentes. O casal, para estarem juntos, eles têm que andar na mesma sintonia, eles têm que querer as mesmas coisas, eles têm que buscar as mesmas coisas, eles têm que ter os mesmos princípios, principalmente o estilo, tem que querer as mesmas coisas. Não tem como um querer algo, o outro querer coisa diferente, não vai dar certo. Para que os dois venham a dar certo, os dois têm que estar na mesma sintonia, na mesma direção, tem que querer as mesmas coisas. E diz a palavra do Senhor que, seguindo Jesus, em meio àquela multidão, seguindo Jesus pelo caminho, encontrava ali também no meio daquela multidão várias famílias, várias pessoas, e ali encontrava famílias, pessoas com seus filhos, que traziam seus filhos para que Jesus pudesse abençoar aquelas crianças, para que Jesus pudesse
orar com aquelas crianças. E diz a palavra do Senhor que no meio daquela multidão, os discípulos estavam repreendendo as pessoas que traziam as crianças até Jesus. E Jesus, vendo isso, muito se indignou e disse, e respondeu aos discípulos: deixai-os vir a mim, as crianças, não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E ele disse mais: em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. Ou seja, ele quis dizer que para nós alcançarmos o reino dos céus, nós temos que sermos como uma criança, no sentido de ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sem mácula, um coração humilde, manso, porque as crianças são mansas, as crianças não têm maldade no coração, as crianças são puras. Então nós temos que ter o coração semelhante ao coração de uma criança, mansa, humilde, porque a palavra do Senhor diz que qualquer que não receber e não tiver um coração igual ao coração de uma criança, jamais, de maneira alguma, entrará no reino dos céus. Então que nós venhamos aprender, sermos semelhante às crianças no termos de mansidão, de humildade. Porque uma criança, muitas vezes você briga com ela aqui, você que é pai, você que é mãe, você briga com ela aqui, quando pensa que não, ela já está rindo para você, já está no seu colo, já está pedindo algo para você. Ela já esqueceu aquilo, porque criança não tem mágoa, criança é mansa, é humilde. Então que nós venhamos ser semelhantes às crianças. E Jesus falando isso, corrigindo ali os discípulos, ele pegou aquelas crianças e os abraçou, e impondo-lhe as mãos sobre essas crianças, as abençoou aquelas crianças. E diz a palavra do Senhor que, seguindo Jesus ali no meio daquela multidão, no meio daquele povo, e diz o texto, no capítulo 17, no versículo 17, perdão, capítulo 10, versículo 17, que no meio ali daquela multidão também se encontrava um jovem. O texto diz que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há um que é bom senão Deus. Somente Deus é bom. Não há ninguém, porque somente Deus era bom. E Jesus continuou falando com ele: tu sabes os 10 mandamentos? Tu conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o homem da tua próxima, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ali aquele jovem respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: eu vou parar aqui, quando Jesus olhou para ele, e o texto diz que Jesus o amou, ele olhou para aquele jovem, não só porque ele dizia que seguia os mandamentos do Senhor desde a mocidade. Jesus olhou para aquele jovem da mesma forma como ele olhou para aquela prostituta que estava prestes a ser apedrejada. Jesus olhou para aquele jovem da mesma forma como ele olhou para o ladrão na cruz. Jesus olhou para aquele jovem como ele amou os fariseus, como ele amou todos que o perseguiam. Jesus amou aquele jovem porque o amor do Senhor, ele é grande, independente de como nós somos, independente da forma como nós procedemos com a nossa vida. Ele não ama
Ele nos ama independente do pecado, da forma como nós procedemos. Porém, Ele quer que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de mudança. E diz o texto que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. E Jesus disse para ele: ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. E diante dessa palavra, o jovem se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o jovem seguia todos os mandamentos, mas tinha um mandamento que ele não seguia. E qual era esse mandamento? O primeiro mandamento ele não obedecia, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não matava, não pecava, não adulterava, ele honrava os pais, não honrou seus pais em vida. Ele fazia tudo isso, mas o primeiro mandamento ele não praticava, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia diz bem claro que quando nós tropeçamos em um só mandamento, nós pecamos em todos, nós caímos em todos. Então nós temos que obedecer os 10 mandamentos conforme ele é. Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, honrar o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, nós temos que seguir todos os mandamentos. Não adianta você seguir apenas um e abandonar os outros. Meus amados, vocês que estão aí na live, vão curtir na live, por favor. Não estou vendo ninguém curtir na live. Então, diz o texto que aquele jovem se retirou triste, porque ele tropeçava no primeiro mandamento. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, porque quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e depois toma sua cruz e me segue. E aquele jovem se entristeceu porque ele amava mais a sua riqueza do que a Deus. E detalhe, ele sendo ainda um homem jovem, era novo ainda, a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. Ele era um jovem rico. E como que ele era um jovem rico? Porque jovem, ou ele recebe a herança dos pais, porque jovem ele não tem estrutura profissional muitas vezes para se tornar rico. Ele é rico se ele herdou algo dos pais. E foi o caso desse homem, desse jovem. Ele era rico, ele tinha muitas propriedades, porque ele herdou essas propriedades dos seus pais. Portanto, ele era jovem, ou seja, os pais dele morreram, ou seja, ele herdou toda aquela riqueza, porém, ele nunca se esforçou em sequer para ter nada, porque os pais que trabalhou, os pais que adquiriram, os pais que conquistaram aquela riqueza. E na morte dos pais, como ele era filho, então ele foi o herdeiro. Então ele se tornou rico, ou seja, diante daquela riqueza, ele não queria jamais se desfazer da sua riqueza e dar aos pobres, seguir Jesus e ser um dos discípulos. Ele não quis isso, ele se retirou triste. Ele achou, eu imagino que esse jovem, quando Jesus foi fazendo ali as perguntas para ele, perguntou dentro dos mandamentos, ele obedeceu os mandamentos, e ele respondendo: eu obedeço desde a minha mocidade. Eu imagino que esse jovem esperou que o Jesus o elogiasse, esperou que Jesus falasse: que bom que você é obediente, segue os mandamentos. Não, Jesus ele não repreendeu aquele jovem. Jesus simplesmente mostrou a realidade para aquele jovem, dizendo: você segue os mandamentos, porém, porém não obedece o maior dos mandamentos. E o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele servirás. E o amor daquele jovem estava na sua riqueza, estava na sua propriedade. E ele, como ele não
trabalhou para conquistar aquilo ali, então ele jamais iria desfazer para doar aos pobres e seguir Jesus. Porque ele esperava receber uma palavra melhor, mas Jesus falou: vende tudo que tens, dá aos pobres, toma a sua cruz e me segue. A palavra do Senhor diz que aquele que não tomar a sua cruz não tem parte com ele. O que é tomar a cruz? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, a partir desse momento nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. O que é tomar a nossa cruz? O próprio Jesus nos advertiu dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. E quando nós tomamos a nossa cruz, tomarmos as nossas dores, tomarmos as lutas, o qual diário que nós vamos sofrer no decorrer da nossa caminhada. Porque aceitar Jesus não quer dizer que você não vai mais sofrer. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Porque aceitar Jesus não é, ele nos promete vida próspera, vida abençoada, mas mediante nós buscarmos a presença contínua dele, todos os dias orarmos, consagrarmos a nossa vida e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E diante disso, diante ali de Jesus falar com esse jovem rico, os discípulos ficaram meio que confusos ali diante do que Jesus estava falando para aquele jovem rico, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer é o seguinte, que muitos que têm riqueza, o amor deles está nas suas riquezas, não está em Deus. Muitas pessoas têm a sua riqueza como seu braço forte, muitas pessoas têm a sua riqueza como seu tesouro, e a palavra do Senhor diz que aonde está o teu coração, estará o teu tesouro. Se o teu tesouro está na sua riqueza, no seu trabalho, nos seus bens, o seu coração estará longe de Deus. Então, ou seja, nós temos que buscar e amar a Deus acima de todas as coisas e não colocar nada acima do Senhor no nosso coração. Então, mais fácil, quis dizer o quê? Mais fácil passar um camelo por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Justamente por isso. Porque a maioria dos ricos, o Deus deles é o seu dinheiro. O amor, o coração deles está no dinheiro. Então nós temos que, o nosso coração, a nossa vida, o nosso coração tem que estar em Cristo, tem que estar firmado em Cristo. Tem que estar no Senhor. E diante disso, os discípulos ali começaram a fazer algumas perguntas a Jesus. E dizendo, eles perguntaram: como que nós vamos nos salvar então? Como que seria isso? Como que nós vamos alcançar a salvação? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E quis dizer o seguinte, eles perguntando: como que nós vamos então nos salvar? Porque nós não sabemos como que nós vamos alcançar a nossa salvação. E Jesus diz: de fato, para vocês, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, aquele que se voltar e buscar a presença do Senhor, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, e ter de fato vida com Deus e sinceridade com Deus, o Senhor vai te dar força, vai te dar estratégia, vai te fortalecer para que a sua caminhada seja com Ele
não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas alcançando, olhando para o alvo, que é Cristo, olhando para o céu, que é do céu, que é do Senhor que vem a sua vitória, a sua salvação. E diz a palavra do Senhor que no meio ali então, daquela multidão, Jesus continuou os seus ensinamentos. E de repente Jesus, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, falando ali, diante daquela multidão, porém ninguém entendeu o que Jesus quis falar. E Jesus disse o seguinte: e no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que ele disse, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Ou seja, Jesus ali prediz a sua morte e a sua ressurreição. Porém, o povo nem sequer mesmo os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando: ei, daqui poucos dias eu irei morrer, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E é preciso que eu morra, para que haja salvação em toda a terra, para que a humanidade seja salva. É preciso que eu morra, para que você possa alcançar a salvação. É preciso que eu morra, para que eu possa perdoar todos os pecados da humanidade. É preciso que eu morra na cruz do Calvário, para que eu possa salvar a humanidade. Mas ali o povo não entendia. O povo não tinha discernimento do que Jesus estava falando. E mediante ali dentro daquela multidão, de repente, dois dos seus discípulos, que eram Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, diz o texto que, aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Olha só, queremos que nos faça o que nós estamos te pedindo. Olha o pedido mais ousado, sem nexo, sem entendimento, sem sabedoria. Um pedido sem sabedoria nenhuma. Esses dois fizeram o pedido para Jesus. E olha o pedido que eles fizeram. E ele lhes disse: que queres que vos faça? Aquela mansidão, com aquela graça que só Jesus tem. E ele perguntou: o que queres que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles, sem sabedoria, sem discernimento, de responder a Jesus: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-los. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. A palavra do Senhor diz que os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, esses dois eram discípulos de Jesus. E ele, sendo discípulos de Jesus, ousou, sem entendimento, sem sabedoria, fazer esse pedido, e ainda impondo o Senhor Jesus, dizendo: queremos que nos faça o que te pedimos. Que conceda-nos um lugar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Os dois bonitos que iriam sentar um à direita e o outro à esquerda, quando Jesus estivesse na glória. E Jesus falou: vocês não sabem o que estão pedindo. Não tem discernimento do que estão pedindo. Que loucura é essa? Por acaso podereis vocês beber o cálice que eu bebo? Ser batizado com o batismo que sou batizado? E eles responderam dizendo: podemos. E Jesus disse: em verdade vos digo
que vós bebereis o cálice que eu bebo e também sereis batizado com o batismo que sou batizado. Agora, conceder, sentar à minha direita e à minha esquerda, isso eu não posso fazer porque não cabe a mim concedê-los. Isso será de direito a quem merece, será dado a quem de direito é merecido. Ou seja, Tiago e João não teve discernimento em fazer esse pedido ao Senhor Jesus, e eles não sabiam que lá na frente, pós a morte de Jesus, lá na frente sim, eles iriam beber, porque Jesus citou aqui, vós bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Ou seja, lá na frente eles puderam beber o cálice que Jesus bebeu. Como assim? Nós sabemos que Tiago foi morto decapitado, cortaram o pescoço, a espada, cortaram o pescoço de Tiago. Ou seja, por causa do evangelho, por causa desse nome Jesus, por causa dessa pregação, Tiago foi morto decapitado. Ou seja, ele sim bebeu lá na frente, embora que eles fizeram esse pedido, não sabiam eles que lá na frente de fato iria beber o cálice. De fato, ele bebeu o cálice, ele foi morto decapitado. E João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Esse João é aquele João que foi exilado na ilha de Patmos, não podendo sair de lá, e ali diante daquele exílio, diante daquela situação naquela ilha, não podia sair, estava cativo, estava exilado, porque se ele saísse, ele era morto, se ele saísse, ele iria ser perseguido até a morte. Ou seja, João, ele também bebeu o cálice que Jesus estava aqui falando. Esse João é aquele João qual Deus deu a ele diversas visões que se encontram lá em Apocalipse, visões das 7 igrejas, visões do trono branco, visões. João foi um dos profetas que teve mais visões. Daniel também teve diversas visões. Ou seja, João, Deus deu visões para ele apocalípticas, proféticas, de como seria o fim dos tempos. Então esse João, ele também passou e bebeu pelo mesmo cálice que Jesus bebeu, porque ele padeceu ali naquela ilha, sofreu o exílio, ficou sozinho, ficou ali até a sua morte. Claro que ambos também foram batizados nas águas como Jesus foi, e também eles receberam o batismo do Espírito Santo, foram batizados pelas águas e também receberam o batismo do Espírito Santo. Porém, eles também beberam ali o cálice, o mesmo cálice que Jesus bebeu. Ou seja, passou pelo cálice. Ou seja, eles fizeram esse pedido, não sabendo, não tendo essa sabedoria para discernir o que de fato estava pedindo. E diz a palavra do Senhor que mediante esse pedido, os demais discípulos, os restantes, os 10, muitos se enfureceu com o João, Tiago e João, ficaram com raiva, me falavam, como ousa fazer esse pedido para Jesus? E ali eles começaram a bater boca ali, e Jesus mandou que se acalmasse. E Jesus disse o seguinte, e Jesus chamando, disse-lhe, sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam os seus grandes, usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, Jesus disse, eis que o Filho do Homem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Então Jesus nos ensinou que ele sendo grande, ele sendo Deus, ele sendo Filho de Deus, ele veio para nos servir. Você sabe que você, aquele que
que se tornou filho de Deus, que alcançar a salvação, a Bíblia diz que o próprio Jesus irá nos servir. Naquele grande banquete, o próprio Jesus nós seremos servidos pelo Senhor Jesus. Então ele veio para nos servir. E diz a palavra do Senhor que seguindo Jesus no meio daquela multidão, por aquele caminho, encontrava-se no meio daquele caminho Bartimeu. E diz a palavra do Senhor que Bartimeu estava no meio daquela multidão. E Bartimeu era filho de Timeu e estava sentado junto ao caminho, à beira do caminho, mendigando. Ele estava mendigando porque ele era cego. Então ele era, o título dele, Bartimeu, o cego Bartimeu. E ouvindo ele que Jesus de Nazaré passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Cada vez ele clamava mais. E ali muitos pediam para que se calasse. Muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. A palavra do Senhor diz que naquele tempo os cegos eles andavam com a capa. E essa capa o identificava que ele era cego. E todos que eram cegos, muitas vezes colocavam essa capa, se sentava à beira de um caminho, à beira do caminho, se sentava à porta de um templo, se sentava numa praça para mendigar e pedir ajuda. E nesse momento o cego Bartimeu estava ali mendigando e ouvia que Jesus passava. E aí quando ele entendeu que era Jesus o Nazareno que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedia para que ele se calasse, mas ele cada vez clamava mais. E ali Jesus, parando, pediu que o trouxesse a sua presença. E alguém foi ali buscar ele. E alguém disse para ele: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Coisa mais tremenda e gloriosa e cheia da graça é quando ele para e nos chama. Quando ele olha para nós, quando ele nos chama pelo nome, quando ele chama e ele nos diz. E assim como ele disse para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Jesus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? O que quer que eu mude na tua vida? O que quer que eu traga a existência na tua vida? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, mulher, na tua casa? O que queres que eu te faça, homem, na tua vida? Jesus, ele te pergunta nesta noite o que queres que ele te faça. Assim como Jesus operou inúmeros sinais no decorrer desse trajeto, ele também continua operando sinais nos dias atuais. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele não muda porque ele é um Deus, ele é o Deus o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não muda, ele é o mesmo. E o mesmo Jesus que operou no passado, ele quer operar hoje, nesta noite, na tua vida. Ele quer te dar cura, ele quer te dar libertação, ele quer te dar salvação, ele quer te libertar, ele quer trazer à existência aquilo que não existe. Meus amados, vocês que estão aí vão entrando, curtindo e compartilhando. E diz a palavra do Senhor que Jesus, olhando para ele, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus sabia o que ele queria que ele fizesse. Mas Jesus quis ali mostrar para aquela multidão que era preciso também pedir. Que era preciso abrir a boca e falar. Pedi o que queres. E Jesus respondeu. E disse para o cego Bartimeu, disse: vai, a tua fé te salvou. E olha só, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Ou seja, o cego Bartimeu não só contemplou ali o milagre de alcançar a vista, né? Recebeu a cura ali, onde ele pôde ver, que ele nasceu cego e ele pôde ver a primeira vez. E mais, Jesus não só o curou da cegueira, mas Jesus o salvou. Ou seja, Jesus não só curou ele, como Jesus salvou a alma dele. Porque ele não só precisava ser de um milagre para enxergar, mas ele precisava também ser salvo. Porque ao longo dos anos, nascido cego, ele ali não tinha mais, ele não tinha esperança de nada, a vida dele sempre foi pedir esmola, a vida dele sempre foi mendigar, a vida dele sempre foi ser carregado pela sua mãe, que seja o seu pai, sempre precisou de alguém para o ajudar. Então Jesus, e diante disso, possivelmente, dentro da sua alma, ele se encontrava também rancoroso, cheio de remorso, de raiva, de ira, porque tinha nascido naquela condição difícil, sempre foi cego desde o dia que nasceu. Então Jesus não só curou ele da cegueira, como também o salvou, deu vida eterna para ele. E diz o texto que logo viu e seguiu Jesus pelo caminho, ou seja, aquele homem passou a ser um seguidor de Jesus. E Jesus, ele te diz nessa noite: o que queres que eu te faça? Eu não só tenho o poder de te conceder milagre, como eu também tenho o poder de te salvar. Eu não só tenho o poder de mudar a tua vida, como também tenho o poder de trazer essa paz que você anseia, de trazer e perdoar os seus pecados. Esse Jesus não tem só o poder de fazer milagres, esse Jesus também tem o poder de trazer cura para a tua alma, trazer salvação para a tua casa. Ele quer te salvar, homem, ele quer te salvar, mulher. Com base nesse texto, nós aprendemos aqui que o texto nos trouxe 5 ensinamentos, que foi a respeito do divórcio, foi a respeito do casamento, que de fato Deus permitiu sim, através concedendo a Moisés a carta de divórcio, porque Moisés foi usado por Deus para ajudar as mulheres, para se libertar daqueles esposos malignos que estavam matando, maltratando e fazendo sofrer aquelas mulheres. Então Deus permitiu que Moisés decretasse uma carta de divórcio para que aquelas mulheres fossem libertas daqueles homens maus. E nós vemos também que, aprendemos também aqui em todo o capítulo 10 de Marcos, que há casamentos que é Deus que une, mas há casamentos que é o homem e a mulher se unindo. E quando é o homem e a mulher se unindo sem direção de Deus, sem a permissão de Deus, Deus não está neste negócio. Não vem da vontade de Deus, por isso que os casamentos não dão certo. Porque quando é Deus que une o casal, o casamento é abençoado. Mas quando é o homem se unindo com outra, quando é o homem se unindo com outra mulher sem o consentimento, sem a permissão de Deus, vai ser só sofrimento. E diz a palavra do Senhor Deus, ensinando mais, que nós temos que ter o coração semelhante ao coração de uma criança, um coração manso, um coração amoroso, porque a palavra do Senhor diz que dos tais é o reino dos céus. Deixais vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então aquele que não tiver um coração semelhante ao coração de uma criança não alcançará a salvação. E no meio desses ensinamentos nós podemos também aprender sobre o jovem rico, que nós temos que não só obedecer alguns mandamentos, mas nós temos que obedecer todos os mandamentos. E o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo a nós mesmos. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não irá matar, não furtarás. Ou seja, nós temos que obedecer os 10 mandamentos por completo. E nós temos que ter o coração voltado para Deus, não o coração
voltado para o tesouro. Esse jovem, o coração dele estava nas suas propriedades, nas suas riquezas. Este jovem não teve coragem de ouvir o que o Senhor Jesus propôs para ele, mandando ele vender tudo que tinha e dar aos pobres e depois seguir ele. E ele não sabia, você sabia que pós Jesus ter falado com esse jovem, com esse homem, 40, e logo passando algum tempo, Jesus morreu e ressuscitou, foi para o céu, mas passando-se 40 anos depois, em Jerusalém, teve uma destruição em Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, toda aquela população foi destruída. Toda a população, todas as propriedades. E imagino que esse homem que negou vender a sua propriedade para dar aos pobres, perdeu todas as suas propriedades 40 anos depois. Perdeu tudo. Então, do que adianta o homem? O Senhor diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro em questão de dinheiro e perder a sua alma? No caso aqui, esse jovem, ele perdeu a oportunidade de seguir a Deus, seguir Jesus e alcançar a salvação. E nós aprendemos que nós temos que buscar também sabedoria, ter discernimento para orar a Deus, para fazer as nossas petições ao Senhor. Nós temos que ter sabedoria e estratégia para orar a Deus, buscar a Deus. E que nós não venhamos ser como no caso aqui de Tiago e João, que fizeram o pedido ousado, querendo se assentar à sua direita e o outro à sua esquerda no seu trono. Então Deus não ia permitir, não cabia, Deus próprio respondendo que não cabia a ele conceder essa petição, mas somente a quem era devido. E para nós finalizarmos aqui, o que nós aprendemos também de uma lição tamanha sobre o cego Bartimeu, que se encontrava ali nasceu cego, e ele naquele momento ele estava na beira do caminho. Jesus passou e ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus olhou para ele, se compadeceu dele e perguntou o que queria que ele fizesse. E o cego disse: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus não só o curou da sua cegueira, como também o salvou. Ou seja, nós temos que buscar primeiramente não só Jesus porque ele faz milagres, não. Nós temos que buscar a Jesus pelo o Salvador, o Jesus Salvador maravilhoso que ele é, pelo Deus maravilhoso que ele é. Então nós temos que buscar a Jesus de corpo, alma e espírito, para que nós possamos também alcançar como prioridade. Nós temos que termos como prioridade salvação, não milagre como prioridade. As pessoas vêm até Jesus apenas querendo receber algo, e não é assim que tem que ser. Nós temos que ir até Jesus para o adorar, para o servir, para o glorificar. Foi para isso que nós nascemos. Deus nos fez para que eu e você pudesse o adorar, o servir em santidade e permanecermos fiéis até a sua vinda. Então, o que nós aprendemos aqui, que nós temos que não só querer o milagre, mas queremos conhecer o Jesus que faz milagre, conhecer o Deus do milagre. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que Jesus quis falar contigo nesta noite? Quantos aqui entenderam que Jesus, ele é aquele que nos salva, ele é aquele que liberta, ele é aquele que nos perdoa. Jesus quer perdoar os teus pecados nessa noite. Jesus quer te salvar. Jesus quer curar tuas feridas. Jesus quer fazer milagre na tua vida. Ele quer te dar um coração semelhante ao coração de uma criança mansa, humilde. Ele quer te dar entendimento para que você possa conduzir a tua vida. Ele quer te dar estratégia, homem. Quer te dar estratégia, mulher, para que você possa ser abençoado na tua vida sentimental, no teu casamento. Que Deus possa abençoar todos vocês que entraram aqui, que Deus possa conceder a petição, aquilo que você anseia, aquilo que você busca, aquilo que você tem clamado da parte do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar todos vocês.
Tem alguém que ao ouvir essa palavra, quer se entregar, quer entregar sua vida a Cristo? Ao você ouvir essa palavra, tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus nesta tarde, nessa noite? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Porque se tiver alguém, estarei aqui orando por você. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados?